Locação de 2 imóveis aqui para a rede de academias Ultra, aquisição de 4 imóveis no portfólio do fundo e chegamos à marca de 300 mil metros quadrados aqui no portfólio do RBVA. A gente vai ler agora o relatório de maio do RBVA 11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Marcelo, que é do time de gestão do RBVA. Marcelo, esse mês foi um mês com bastante acontecimento para o RBVA. Começa falando para a gente da locação para a Rede Ultra. Então, a gente locou para o mesmo inquilino 2 imóveis simultaneamente. É isso mesmo, Isa. A gente expandiu nosso portfólio com essas 2 novas locações para a rede de academias Ultra, que já fazia parte do nosso portfólio em outro imóvel, aqui em São Paulo também, no Brooklyn. E a gente expandindo com a rede de academias, a gente consegue ter uma maior diversificação do nosso portfólio, principalmente nesse segmento que tem crescido bastante aqui. E em termos de contratos, são contratos longos, que traz uma previsibilidade aqui para o cotista. Então a gente está bastante feliz com essas 2 locações, seguindo, né, nossa estratégia principal aqui de reposicionamento de imóveis que eram agências bancárias. Então a gente já transformou esses imóveis em supermercados, em good storage, já tinha feito de academias e agora a gente expande esses 2 imóveis para uma rede de academias Ultra aqui que tem crescido bastante aqui na cidade de São Paulo. Legal, então com isso a gente bateu ali 5% da exposição da carteira nesse segmento de bem-estar, né? Então é até interessante ver esse reposicionamento já testado em outro imóvel, como você comentou, lá na Berrini a gente já tem essa operação da academia, e aqui acho que vale a gente comentar essa característica um pouquinho mais diferente, porque a gente tem variável nesse contrato, certo? Legal, Isa, é isso mesmo, a gente tem, além do aluguel mínimo, que já traz essa previsibilidade, a gente tem um potencial, depois do nível de maturação, a hora que a academia estiver operando 100%, a gente tem esse potencial, esse acréscimo de uma possível receita de locação, tanto da academia em si, como o estacionamento. Principalmente o imóvel da Paulista, o fluxo lá de pessoas e carros é bastante elevado, a gente pode extrair esse ganho no aluguel variável. Boa. Então, até comentando a nossa estratégia de reposicionamento, até a gente traz aqui na página 6 do relatório, vários outros casos, né, que já trouxemos aqui no portfólio de imóveis, né, agências bancárias que viraram supermercado, stand de vendas, self-storage, academia, farmácia, corporativo, né, então um uso híbrido aqui de corporativo com loja no térreo, enfim. Então, isso também é algo que a gente busca muito pensando esse uso do imóvel no tempo, né? Então, para a gente sempre fala que o imóvel não é uma agência, né? Ele está uma agência, ou até mesmo ele está uma farmácia, ele está uma academia, porque o que importa é sua capacidade técnica, localização, né? Então, essa é a nossa visão pensando aqui num portfólio de rua, né? Exatamente. O imóvel ele é mais do que o contrato atual que ele está naquele momento, e a gente viu isso nesses reposicionamentos que a gente fez dentro do nosso portfólio, e a gente tem encontrado. É um portfólio bastante diversificado, então a gente conseguiu encontrar bastante diferentes tipos de uso para o imóvel, como a gente já comentou, de restaurante, supermercado, corporativo também, que era um perfil das agências antigamente, que tinha embaixo a agência e em cima a parte do corporativo, e a gente consegue extrair valor, como a gente fez lá em Curitiba, alugando embaixo para a Panvel, que é uma rede de farmácias, e em cima para escritório. Então a gente vê essa diversificação entre varejo e corporativo dentro aqui já do nosso portfólio. A flexibilidade é o que manda aqui, né? Legal, vamos falar agora das 4 aquisições que a gente fez. A gente já fez um vídeo sobre isso, acho que até a gente pode deixar o link aqui para vocês visitarem. A gente entrou mais detalhes, né, em cada operação, mas queria que você descrevesse aqui rapidamente o que foram essas novas aquisições, né? Então a gente está falando, para retomar, aquele imóvel, a gente concretizou a compra direta do imóvel da Portobello aqui em São Paulo,
O Pátio Maria Antônia, que também fica aqui em São Paulo, ali perto do Mackenzie, né, que é a nossa entrada nesse tipo de food hall, mini shopping. PB Kids aqui na Rebouças e a Estácio lá no Rio de Janeiro, né? Então, dá uma resumida aqui que chama atenção aqui pra gente nessas aquisições. Tá bom, vou comentar um pouco de cada uma delas. Quem quiser, fica aqui a chamada para assistir o vídeo completo de cada aquisição. Mas começando pelo da Porto Belo, é um imóvel que a gente já fazia, já tinha investido lá em 2024, então a história começou lá em 2024 como desenvolvedor, e agora a gente concluiu essa aquisição. Então é um imóvel que a gente gosta muito, quer ter na carteira, que é um imóvel que a gente chama, que está em uma região, uma localização, uma micro-região muito interessante, que é a Rua da Alameda Gabriel, um inquilino bastante conhecido e grande aqui do setor de casa e construção, que é a Porto Belo, num contrato atípico e longo. O segundo imóvel, o Pátio Maria Antônia, ele fica muito próximo ao Mackenzie, a faculdade aqui, que fica em Higienópolis, então o fluxo lá é intenso de pessoas, e lá funciona um food hall, e no fundo tem uma locação âncora que é a Smart Fit. Então lá no fundo tem a Smart Fit e na frente lojas satélites, que a gente chama, que tem McDonald's, tem Oakberry, então é uma compra, né, uma aquisição interessante aqui em termos de diversificação. Inclusive com essa aquisição a gente passou da marca dos 19 locatários, inquilinos, para quase 30, né? Com 28 a gente fecha com essa aquisição. Então, a gente amplia a diversificação. E a última aquisição, que foi num pacote, né? São 2 imóveis. A PB Kids na Avenida Rebouças, numa região que também que a gente gosta bastante, com contrato atípico, com a PB Kids, que é uma marca que já está lá há algum tempo e tende a permanecer nesse imóvel. E junto a ela a aquisição da Estácio, no Rio de Janeiro, que é um imóvel bacana, que é um imóvel que funciona muito bem para Estácio dentro daquela região, não tem nada parecido com a rede, né, de educação, então a gente tem um contrato atípico longo até 2032, onde a gente vê um potencial ali de permanência no imóvel até mesmo depois desse término desse contrato. Então são 4 aquisições aqui que a gente amplia a diversificação do nosso portfólio, amplia tanto em termos regionais, quanto em termos de perfil de setor, quanto de locatários em si. Então a gente está bastante feliz, né, de concluir essa aquisição num momento difícil de mercado, mas que mesmo assim a gente conseguiu trazer para o portfólio aqui do RBVA novos ativos e ativos bons aqui para extrair valor ao longo do tempo. Bom, acho que é até interessante, você comentou, a gente tem indicadores que melhoram com essa aquisição, né, com essas últimas operações. Então a gente está falando de 28 inquilinos, como você mencionou. Eu tinha comentado, passamos os 300 mil metros quadrados, né, de ABL aqui dos imóveis. A gente reduz a vacância física, então estamos falando aqui de uma vacância física na casa dos 6,5% versus uns 2 pontos percentuais a mais, 8,5%, um pouco mais que a gente tinha. O ganho foi duplo aí, porque a gente, tanto nas aquisições, né, então a gente comprou imóveis locados já, então isso já diminuiria a vacância física do fundo, do portfólio do fundo, e também a gente locou a Paulista e Duque, então a gente caiu esses 2 pontos percentuais aí na vacância. E isso também a gente vê no prazo médio dos contratos, né? Então a gente aumentou em praticamente 1 ano essa média. A gente estava em 5,2, agora a gente está olhando para praticamente 6 anos e meio que a gente tem nesse prazo médio ponderado, né? Ele é ponderado pelo tamanho dos contratos. Tá, então vou só falar um pouquinho sobre essa participação que você comentou. Na página 19, a gente traz os gráficos de qual é a composição desse nosso portfólio, né? Então, quais são os setores, quais são os inquilinos, quanto eles representam, e chama atenção aqui até no gráfico da página 19, o gráfico do setor, a gente está falando aqui que o principal setor em termos de capital investido não chega a ter 24, nem 24, 25% do patrimônio, né? Então é uma diversificação realmente, é uma pulverização assim desse risco setorial, né? Então a gente está falando que o setor de educação ele representa mais ou menos 23%, o varejo alimentício, né, aqui os supermercados, 22% mais ou menos, e o bancário não chega nem a 20%, então estamos falando de 19%. Acho que isso
fotografia muito importante que mostra bem essa nossa diversificação que a gente comentou, né? É isso mesmo, Isa. E a gente está atuando em 3 frentes para alcançar esses níveis de diversificação do portfólio. A frente de compra, que a gente concluiu agora esse mês, a frente que a gente já vem fazendo há algum tempo, que é a frente de vendas, principalmente, né, das nossas agências bancárias, e o reposicionamento, que também aconteceu esse mês. Então a gente busca alcançar essa maior diversificação do nosso portfólio para chegar a níveis ainda melhores em termos de exposição a cada segmento e a cada setor. Vamos falar então um pouquinho sobre... A gente traz acordos e indenizações aqui, a gente teve receitas extras no mês de maio. Conta pra gente como que isso afetou aqui a DRE está na página 10. Tá bom, Isa. Aqui nossa receita de locação, ela fica ali na casa dos 13 milhões e meio mensalmente. Vocês vão perceber que esse mês teve um pico aí, chegando a 18 milhões, que basicamente um efeito extraordinário de multas e indenizações de saídas. Então a gente teve referente a 3 imóveis, um com o Santander, que é a agência lá em Santo André. Esses 3 casos eles já foram divulgados, né, que o inquilino ele já iria sair, e agora esse mês foi concluído o distrato e efetivado o pagamento de indenização e multa. Então a gente tem esse primeiro imóvel que é o de Santo André, que é o mais representativo. A gente recebeu mais ou menos uns 3 milhões e meio de reais. A gente também teve o imóvel de Mutinga, que teve uma indenização ali de 1 milhão e meio. E por fim o imóvel de Italianos, que é uma indenização de 1 milhão. Então todos entraram no caixa agora de maio e compôs, né, nossa receita de locação, na linha de receita de locação da DRE. É importante salientar que não ocorrerá nos próximos meses esse recebimento. É importante salientar que essa receita é uma receita extraordinária, então aconteceu nesse mês, não vai acontecer nos próximos meses também, mas compôs aqui o resultado do fundo do mês de maio e para distribuição também dentro do semestre. Então vamos falar um pouquinho sobre os esforços de locação que a gente traz aqui, porque a gente tem ainda alguns imóveis vagos e a gente tem um esforço comercial bastante grande para reduzir essa vacância, que a gente quer ocupar todos esses espaços que hoje estão vagos, né? Conta como é que está essa atualização que a gente trouxe aqui. Então a gente concluiu, né, 2 imóveis que estavam nessa lista e agora não estão mais, que é Paulista e Duque. E agora a gente vem trabalhando, já estava trabalhando e agora intensifica esses esforços nos outros imóveis que estão nessa lista, alguns já mais quente, como o imóvel da Liberdade, que a gente só está aguardando o Santander sair de cima. A gente já tem conversas bem avançadas com o próximo inquilino, e também de Recife. Recife também a gente conseguiu avançar bem nas negociações aqui e a gente espera trazer boas notícias para os próximos relatórios. Bom, então a gente passou aqui pela atualização de maio do RBVA. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Todos os meses estamos por aqui. Mandem dúvidas, sugestões que a gente lê. Muito obrigada e até a próxima.